Fala rapaziada, quem fala com vocês aqui é o Lucas e hoje eu vou fazer um vídeo aqui com sugestão do meu amigo Shadow. E o nome da lista será meu top 13, os meus jogos favoritos da franquia Castlevania. Essa franquia tem muitos jogos, mas eu escolhi especificamente os que eu mais gosto, os que são os meus favoritos. Ele disse que podia ser de qualquer franquia no geral, mas eu escolhi Castlevania. A próxima franquia que eu pretendo fazer é a de Silent Hill, Sonic, Resident Evil, The King of Fighters e entre outros. Bem, se vocês gostarem desse vídeo, por favor, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, ative o sininho para os novos, também se inscreve nos canais dos meus parceiros, os links vão estar na descrição. Também comente aí qual é os seus Castlevania favoritos, enfim. Enfim, vamos começar. Número 1, Castlevania Lords of Shadows 2. Esse aí pode dar uma polêmica, mas Lords of Shadows 2 é um dos melhores Castlevanias que eu já joguei, um dos melhores reboots que eu já joguei. Cara, esse reboot é simplesmente sensacional. Sério. Tá certo que ele é bem diferente dos outros Castlevanias, mas ele também não fica atrás não, velho. Porque o jogo é muito bom. Ele é tipo uma mistura de Devil May Cry com Bayonetta, God of War, entre vários outros jogos bem da hora aí. Você pode fazer vários combos maneiros, gráficos muito bonitos pra época, uma história muito boa, que inclusive, se você gosta desse jogo aqui, eu vou recomendar aqui um filme chamado Drácula, a História Nunca Contada, que a história desse filme é basicamente quase a mesma do jogo. Aí o jogo é bem legal, você pode fazer vários combos, tem uma história incrível, gráficos bonitos. Acho que essa parte eu já falei, né? Porque realmente, Lords of Shadows 2 é um game incrível. E eu não quero ver nenhum saudosista aqui hateando esse jogo aqui, porque, cara, esse jogo é maravilhoso. Número 2, Lords of Shadows 2. Tá certo que Lords of Shadows 2 é bem inferior ao primeiro jogo. Ele tem várias coisas que realmente desapontam, como as sessões de stealth e a história também. Mas, cara, esse foi com certeza um dos jogos mais divertidos que eu já joguei na minha vida. Fazer combos nesse jogo é maravilhoso. Tem combos animais, Cara, eu nem sei de dizer porque esse jogo é muito bom, velho. Tem os melhores gráficos, tem os melhores combos, que inclusive até superam os combos do primeiro jogo. Tá certo que a história deixa muito a desejar, mas ainda assim vale muito a pena jogar Lords of Shadows 2. E aí também não é essa bomba toda que a galera vive falando por aí. Ele é um jogo sim inferior ao primeiro, mas ainda assim é um ótimo game. Número 3, Castlevania Dawn of Sorrow. Sequência do Isle of Sorrow do GBA, esse game aqui é simplesmente sensacional. Ele é da trilogia lá do Nintendo no DS e, cara, esse jogo é animal. Tanto até que eu considero melhor que o jogo original em vários aspectos. Ele tem mais conteúdo, ele tem mais exploração, ele tem os melhores itens, as melhores armas, as melhores espadas, as melhores almas para coletar, né, os poderzinhos do jogo. Enfim, é um jogo muito bom, é um dos meus preferidos também e é o meu preferido dessa trilogia de Castlevania pro Nintendo DS. Número 4, Isle of Sorrow. Falando em Isle of Sorrow, é óbvio que ele não podia ficar de fora dessa lista, porque esse jogo realmente é fantástico. Eu simplesmente adoro Isle of Sorrow, é um dos meus preferidos também. Tem um dos melhores protagonistas, que é o Soma Cruz. Tem uma das melhores histórias da franquia. Ele é tipo o Symphony of the Night, só que com muita coisa nova, trazendo novos personagens, uma nova mecânica de jogo. Enfim, é um jogo fantástico que muita gente ama, que inclusive eu amo também. Número 5, Castlevania Symphony of the Night. Um dos melhores Castlevanias, um dos melhores jogos da Terra, um dos melhores jogos do Play 1. O favorito de muita gente, e não é à toa, porque, cara, este jogo é simplesmente sensacional. Ele pegou de tudo que tinha lá no Castlevania Drácula X, que é o antecessor desse aqui, que na verdade que é o jogo anterior a este aqui, e ele faz uma repaginada incrível.
trazendo aquela pegada Metroidvania, né, que ainda existe hoje em dia. Mano, é um jogo simplesmente fantástico, 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 fantástico. Tem o melhor protagonista, tem o melhor tudo, velho. Número 6, Castlevania, do Nintendinho. Por mais que esse jogo seja bastante antigo, ainda assim eu tenho um carinho especial pelo jogo, porque ele foi meu primeiro Castlevania que eu joguei, exatamente. Eu não cheguei a zerar, mas foi um dos primeiros Castlevanias que eu joguei na minha vida. E não, eu não sou velho o bastante para poder viver naquela época, para com isso. Mas enfim, esse jogo aqui é fantástico. Os gráficos são bonitos até para a época do Nintendinho. A exploração linear dele é muito boa. E ele é um jogo que revolucionou bastante na época. Porque na época a gente só tinha Mario, Zelda, não sei o que lá. Aí chegou Castlevania, trazendo uma pegada mais dark, uma pegada mais pesada, trazendo vampiros. Mano, esse jogo é simplesmente incrível. Se você nunca jogou, pode jogar, porque é muito bom. Por mais que ele tenha vencido mal em algumas coisas, ainda assim ele é um ótimo game. Número 7, Castlevania Lament of Innocence. O primeiro Castlevania lançado por PlayStation 2, esse jogo é simplesmente fantástico. Tem o melhor Belmont da franquia, que é o Leon Belmont, essa coisa linda e maravilhosa que vocês estão vendo aí. Ele traz uma exploração muito boa, gráficos excelentes para a época, uma ótima trilha sonora, excelentes combos. Melhores designs de inimigos, melhores designs de personagens, um dos melhores Dráculas, uma das melhores campanhas. Mano, é um jogo simplesmente fantástico. Número 8, Castlevania Portrait of Ruin. Eu não sei se é assim que se pronuncia esse nome aí, mas tudo bem. Cara, esse jogo é simplesmente fantástico. Ele é um dos poucos da franquia Castlevania a trazer mais de um protagonista. Na gameplay você pode ficar mudando de protagonista a qualquer momento. Então isso foi uma coisa que revolucionou a franquia. Ele tem uma história muito boa, melhores gráficos. Mano, esse jogo é fantástico. Número 9, Castlevania Order of Ecclesia. Eu não sei se é assim que pronuncia também, mas tudo bem. Cara, esse jogo é simplesmente fantástico. É um dos favoritos da galera e de fato, esse jogo é incrível. Por mais que ele não seja o meu favorito do Nintendo DS, porque o meu do Nintendo DS é o Dawn of Sorrow, ainda assim ele é um game fantástico. Eu gostei bastante desse game e ele tem uma das melhores protagonistas femininas de um game e uma das melhores protagonistas femininas da franquia Castlevania. Número 10, Castlevania 3, também do Nintendinho. E, inclusive, eu acho Castlevania 3 tão bom, mas tão bom quanto o original. Que, inclusive, o anime da Netflix, o anime do Castlevania, ele adapta a história desse terceiro jogo aqui. E é simplesmente fantástico. Trazendo 3 protagonistas jogáveis. Sim, 3 protagonistas. Os gráficos são muito bons, a trilha sonora é muito boa, a gameplay melhorou bastante em relação ao primeiro jogo. É um jogo simplesmente fantástico. Número 11, Castlevania Harmony of Dissonance. Eu não sei se é assim que pronuncia também e tal, mas tudo bem. Lançado pro GBA, mano, esse jogo é simplesmente fantástico. Trazendo um dos melhores Belmonts da franquia. Que inclusive ele até lembra o Alucard, né? O Alucard do Symphony of the Night. Ele traz uma das melhores trilhas sonoras, gráficos bonitos pro Game Boy. Mano, é um jogo simplesmente fantástico. É um dos meus favoritos da saga Castlevania, principalmente das épocas dos Game Boys e tal. Número 12, Castlevania Legacy of Darkness. O segundo jogo da franquia a ser lançado pro Nintendo 64 é um dos melhores Castlevanias 3D que eu já joguei na minha vida. Sério, se eu não estiver enganado, nesse jogo foi acrescentado mais de 4 histórias, 4 modos campanha. Eu não sei se é 9 ou são 4, eu não sei. Trazendo um dos melhores protagonistas da franquia, uma das melhores trilhas sonoras. E ele pegou basicamente de tudo que o primeiro Castlevania lá do Nintendo 64 pegou e melhorou muito, cara. Eu simplesmente amei esse jogo aqui. Número 3, Castlevania Curse of Darkness. Mano, eu simplesmente adoro esse jogo. Mano, esse jogo é fantástico. Os gráficos deles são lindíssimos até para a época do PlayStation 2. A dublagem é muito boa. O Drácula tá excelente nesse jogo aqui, trazendo o Trevor Belmont para a franquia.
Mano, é um jogo simplesmente incrível, incrível, incrível. Inclusive, ele até aparece no anime do Castlevania também. Mas, enfim, é um jogo simplesmente fantástico. Ele tem uma gameplay excelente, uma das melhores, um dos mapas mais maiores da franquia. Mano, eu simplesmente amo esse jogo aqui. E essa foi a minha lista, pessoal, dos meus 13 Castlevania favoritos. Espero que você tenha gostado. Se você gostar, deixa seu like aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, ative sim para os novos. Também se inscreve nos canais dos meus parceiros, os links vão estar na descrição. Valeu, falou e tchau. E também comente aí qual é o seu Castlevania favorito e os seus favoritos também.